A situação da dengue no estado está preocupando, porque os casos graves aumentaram. E eu convido agora o infectologista Adalberto de Lima para conversar com a gente sobre isso. Doutor Adalberto, bom dia, seja bem-vindo. O que é que levou ao surgimento de mais casos de dengue grave? Bom dia. Bom dia, Laís. Bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade. O que leva a gente a ter certeza que isso vai se perpetuar por um tempo ainda, vai se manter esse quadro de pessoas com dengue da forma grave mais efetiva na nossa região e no país todo, é porque nós temos a variante tipo 2, que ela já existe aqui há um certo tempo. E agora está surgindo bastante casos de dengue tipo 3, que é aquela dengue que o pessoal antigamente chamava da dengue hemorrágica, que obrigatoriamente não tem que vir com sangue. Tá? Este é o grande perigo, que algumas pessoas acham que vai pegar dengue, tem que esperar ter a febre, ter as dores, manchar o corpo e depois começar a sangrar pelo nariz, pela gengiva, pela urina, e necessariamente isso não acontece. O que acontece é que as pessoas estão, a pressão caindo, a pessoa está ficando dispneica, a pessoa está ficando grave e quando chega à unidade, até se fazer os exames corretos e começar o tratamento, às vezes já é tarde demais. Então, a gente coloca isso na conta dessa variante tipo 3, que é a forma que está começando a ciclar na nossa região agora com um pouco mais de intensidade. Doutor Adalberto, essa variação, essa variante, era que há muitos anos não era registrada no Brasil ou já é outra? É a mesma variante, ela tinha diminuído bastante o número de casos, mas, como a gente sabe, o vírus, ele tem a sua forma. Às vezes tem um tipo de cepa dele que não se replica muito. Quando ela começa a surgir, ela vai se multiplicar, ela vai se aparecer em grande quantidade numa região. Aí, aquelas pessoas que já têm aquele comprometimento no organismo, adquirindo essa forma, o tipo C, obviamente, ele tem muito mais chance de desenvolver a forma mais grave. Então, aí vale falar as pessoas que são diabéticas, as pessoas que fazem tratamento de câncer, os idosos, os menores. Só que essa variante, ela tem um porém, que ela ataca muito o adulto jovem. Esta é a nossa preocupação, principalmente aqueles meninos na faixa dos seus de 7 a 15 anos. Então, esta é a preocupação maior do governo nesse período agora. Doutor Adalberto, muita gente, às vezes questiona o seguinte, quando eu for diagnosticado com um caso grave de dengue, com a dengue hemorrágica, eu tenho chances de cura ou é praticamente uma sentença de morte? Caso de cura, a pessoa bem tratada, rarissimamente essa pessoa tem problemas, então ela precisa procurar um serviço de saúde já nos primeiros dias. Por quê? Uma das coisas que a gente faz na triagem do paciente é verificação dos sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, esse tipo de coisa que vai nos ajudar. Obviamente, no hospital, o médico atendendo um paciente que ele tem a menor suspeita, uma pressão alterou, uma frequência cardíaca alterou, ele faz o exame de sangue mais simples possível, que é o hemograma. Ele procura uma coisa chamada hemoconcentração. O paciente que tem um coração acelerado, o hemograma mostra que ele tem uma hemoconcentração, ele vai ficar internado sim, mas não estou sentindo quase nada, mas é hora de internar e cuidar muito para que esse paciente não venha durante a madrugada ficar grave estando dentro de casa, estando na zona rural, porque até voltar a uma unidade de emergência às vezes para ele já pode ser fatal. E a prevenção, doutor Adalberto, é sempre importante a gente dizer que é o cuidado de não deixar água parada, para que o mosquito ele se reproduza, porque essa é a forma de contrair. Nós que estamos acompanhando a rádio agora, informação que você acabou de postar isso. Nós estamos tendo um fluxo de chuva muito grande nesse período agora. Então, para quem é da nossa região aqui, nós sabemos que nos últimos 3, 4 anos, a gente tem vivido com uma quantidade muito maior de chuva. Então, esse período chuvoso, essa quantidade de água mais disponível, a gente armazena. E essa água que é armazenada, muitas vezes, fica num localzinho que você está lá no seu sítio, na sua casa,
na parte do quintal. Onde você não observa, é um caco de telha, é uma bolsa plástica, é um copo plástico, é alguma coisa que se reserve um pouquinho de água, é ali que o mosquito vai se procriar. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado com água acumulada. Dengue só é combatida com toda a comunidade. Setor público sozinho, prefeitura, estado, não consegue fazer muita coisa. O estado e a prefeitura fornecem o tratamento no hospital, faz a visita no domicílio e orienta, mas o cuidado dentro de casa é da dona de casa, é da comunidade, é responsabilidade minha, sua, nossa. Então a gente precisa olhar os nossos quintais para ver se não tem água acumulada, para isso não se transmitir para toda a nossa população. Bom, e a vacina, doutor Adalberto, para as pessoas, hoje a gente tem aí um público de 10 a 14 anos se vacinando, né? Como o senhor disse, a dengue hemorrágica muitas vezes atinge mais os jovens, né? Então, assim, a vacina para esse público que está podendo tomar, ela é eficaz também contra a dengue hemorrágica? Sim, ela é eficaz com a dengue hemorrágica, sim, mas o problema é que muita gente escuta falar, né? Bom, aqui na nossa região, nessa regiãozinha pequena onde a gente mora, tem muito pouco caso de dengue hemorrágica, então eu não preciso vacinar o menino. Precisa sim, porque quando você tem uma criança que migra de uma região para outra, uma família que vem passear na sua casa, se uma pessoa dessa traz esse vírus escondidinho no sangue que ninguém sabe, vai contaminar a sua família. Então só sente a dor quem perde um adolescente dentro de casa numa situação dessa. É uma coisa quase que irreparável emocionalmente para qualquer família. Então é preciso, já que a vacina está disponível, olhe só, ela é muito cara, é uma vacina muito cara, então é hora da gente aproveitar que tem disponível e tomar essa vacina. Queria eu ter essa idade para poder tomar minha vacina para me prevenir, né? Mas infelizmente só é feito para essa faixa etária, então que eles aproveitem. E eles dependem muito dos pais. Os pais precisam levar as crianças até os postos de saúde para vacinação. É muito importante manter esse calendário atualizado e prevenir, porque a prevenção ainda é o nosso carro-chefe. Doutor Adalberto, olha, muito obrigado por essas orientações, né? Sempre bom conversar com o senhor para entender um pouco mais de como a gente pode se cuidar, né? De como a gente pode fazer nossa parte, que é o fundamental aqui nessa briga contra a dengue. Muito obrigada, tá? E até a próxima. Laís, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Como todo mundo ouve, todo mundo vê, eu estou vendo que você está gripado. Então, melhoras para você, minha amiga. Muito obrigada, doutor. Força aí na luta que temos o São João pela frente, viu? Pois é, eu tô assim, olha, desde o primeiro domingo do São João. Aí vai a voz, volta, eu melhoro um pouquinho, a tosse alivia um pouquinho e volta. E assim a gente vai tentando sobreviver ao mês de junho. Muito obrigada, viu? Bom dia para você. Tchau. A gente conversou aí com o infectologista Adalberto de Lima, que falou